de uma cidade. Imagina ir de São Paulo pro Rio de Janeiro. Hoje você pega uma ponte aérea, não há 1 hora de voo. Pra você ir de carroça de São Paulo pro Rio, imagina o inferno que era. Século XIX. Nós estamos no ápice da humanidade. E neste momento, nós, o povo que não vale nada, o Bostil, no ápice da humanidade, é tranquilamente uma das 15 nações mais importantes do mundo. Então calma, no momento ápice de toda a história humana, a gente não é qualquer coisa. E a gente tranquilamente pode ser uma das 5 maiores. Ser a maior vai ser difícil. Né? Eu não tô querendo iludir as pessoas. Não dá pra bancar que seremos maiores que a China. Você acha que a gente quer ser? Olha, quando você viaja pelo Brasil e tu fala com as pessoas, te parece que a gente tá muito preocupado em ser maior que alguém? Ou a gente só queria ficar em paz? Spoiler, eu acho que a gente só queria ficar em paz. Então, quando um papo de, como é que a gente transforma o Brasil no maior país do mundo, é menos legal do como é que a gente faz o Brasil, como é que a gente faz o cara comprar um celular e não ser roubado, né? É que tudo começa pro cara comprar o celular e não ser roubado. Dito isso, o sonho de um povo... Cara, tem um autor, Eric Voegelin, ele fala, não são os povos que criam os mitos, mas são os mitos que criam os povos. O que eu quero dizer? A gente tem que ter um mito de uma nação, assim, ó, o Brasil pode ser isto aqui. Tô entendendo. E isto motiva as pessoas a fazer as coisas. A gente tem que entregar pro Brasil um sonho que agregue todo mundo e fala, todo mundo tem um papel nesse sonho. Esse sonho é o tal do propósito. Que pode ser, por exemplo, eu posso ter um propósito individual na minha vida. Olha, eu quero ser o melhor jogador de futebol, eu quero ser o melhor jogador de videogame. É um propósito individual, mas existe um propósito coletivo, um propósito da nação. Qual é o nosso propósito? Grandes líderes, eles chegam em grandes momentos e entregam um propósito para um povo, para um grupo humano. E eu acho que, olha assim, qual é o papel histórico do meu grupo? Do grupo do Kim? Pô, com todos os defeitos nossos, vamos entregar um sonho e vamos apontar, galera, vamos todo mundo junto pra lá. É ali que a gente vai. E vamos entregar esse caminho e vamos falar, dá pra fazer. E vamos ser legal a ponto de fazer as pessoas abraçarem isso e construírem. O Brasil já teve lapsos disso. Aquilo que a gente falou, o movimento pelo impeachment da Dilma, as pessoas doavam e iam pra rua, era uma coisa espontânea. Você teve lapsos de cidadania. Você teve lapsos de cidadania na Segunda Guerra Mundial, os pracinhas. Você teve em São Paulo, quando teve a Revolução de 32, você teve isso. Que é um lapso que é muito único, que não tem a ver com o Brasil, porque o Brasil destruiu. O que foi Canudos? Quando Antônio Conselheiro junta um monte de gente que não tinha nada, e eles falaram assim, vamos fundar uma cidade quase santa, se rebelando contra a República. As pessoas, aquelas pessoas que não tinham nada, morando num sertão pobre, elas foram construir algo que conectava elas, inclusive, com Deus. Era uma coisa única. Pô, você tem que entregar isso pras pessoas. Hoje, falam pro brasileiro, sua história é uma desgraça, você é fruto de um estupro, o colonizador. Hoje, cara, eu fiz um vídeo lá mostrando assim, isso aqui foi o lugar onde provavelmente chegaram as caravelas. Renan, mas o colonizador, o negócio... Não, porque o índio... Pô, galera, você que tá me ouvindo, você tá aqui, você é o colonizador. As pessoas se esquecem disso. Teu avô era o colonizador. Todo mundo no Brasil, salvo, sei lá, uma pessoa que é 100% negra, ou um cara que é 100% indígena, ou um imigrante italiano que só casou com os italianos, você tem português. O maior percentual genético que nós temos no Brasil é de portugueses. Todo mundo praticamente no Brasil tem português. Então você é filho do colonizador. Então pare de xingar teu bisavô. Não desonre ele. Foi uma pessoa que cruzou o oceano, assim como não desonre teu bisavô africano, teu bisavô indígena. Nós somos isso. E aceite que isso construiu uma das maiores nações do mundo. Vamos parar de ter vergonha da nossa história. Vamos parar de falar que isso aqui é uma desgraça. Vamos de falar assim, não, a gente é o... Pô, a gente teve vários memes maravilhosos. O cachorro caramelo. Não somos. E não dá pra ter terra rara que faz, vamos dizer, aviões de guerra pros Estados Unidos e ser um cachorro caramelo. Um cachorro caramelo não consegue transformar terra rara em bateria pro Elon Musk fazer um carro. Um cachorro caramelo não consegue ter uma base em Alcântara. Você precisa ser uma pessoa séria, que vai defender seus interesses, vai ter que estudar muito, e aí você vai ser respeitado pelos outros, e você vai fazer boas parcerias, e aí você se torna importante. Não dá pro Brasil, o Brasil como nação, parece que ele tá numa eterna infância. E qual é a característica da infância? Você não tem responsabilidade, você não trabalha, e você curte o tempo todo. A gente quer isso, é carnaval, aqui ó, tô feliz. Não dá. E a gente vai ter que explicar pras pessoas, porque as pessoas, volto para aquilo do Nordeste. O Nordeste, especialmente a Bahia, cara, especialmente Salvador. Salvador foi um lugar condenado a ser feliz. As pessoas saiu um despacho de um juiz, você tá condenado aí na Bahia, você só tem que ser feliz. Mas não, mas eu tô mal-humorado hoje. Você tem que rir, cala a boca. Então o cara não pode não estar feliz. E é desesperador. Porque, né, você tem que estar tempo, lá vem o Bolodum. Cara,
É horrível Salvador. Salvador é uma favela gigante, com muito assassinato. Todo mundo se matando, com mais de 15 facções se matando. Mas se você não estiver sorrindo e, a cara já chegou, você não é soteropolitano. Mentiram pra galera de Salvador. Galera de Salvador, mentiram pra vocês. Sua vida tá ruim. Para de fingir que você tá feliz. Você não tá feliz. Tá uma desgraça morar em Salvador. E as pessoas, é verdade. Tanto que Salvador perde população. Se fosse feliz, morar em Salvador, tava todo mundo se mudando pra lá pra ser feliz. Estão indo embora. Se estão indo embora, não tem ninguém feliz. A Bahia, as pessoas vão embora. O estado perde população. Se estão indo embora, é porque a vida não tá boa. Então, essa farsa do brasileiro que só quer viver na rede é mentira. Se o baiano se saiu lá da Bahia, ele foi pra outro lugar pra trabalhar. Pô, sim. Pra ralar. Pra sobreviver. A farsa que venderam dele, que é outro lugar, que é o Paraíso na Terra, ao Rio. Rio, 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza, do caos. Beleza. As pessoas estão indo embora do Rio. O Rio perdeu população. Se fosse tão bom, tava todo mundo querendo curtir o Rio. Ninguém quer curtir. As pessoas vão pra Curitiba, que é o oposto do Rio. As pessoas estão indo pra Goiânia, que é agro e serviço pra caramba e medicina pra caramba. As pessoas estão indo pra outros lugares que tem uma outra cultura, que é uma cultura de trabalho. As pessoas estão saindo do Brasil da curtição e indo pro Brasil do trabalho. As pessoas estão migrando pro lugar onde tem agro, que é outro Brasil. Não é o Brasil do, eu tô tranquilão, tô feliz. Não, cara, é o Brasil, vou ralar e se eu ralar eu vou ver o fruto do meu trabalho. Então que tal a gente avisar pra Bahia, galera de Salvador, menos alegria, menos favela, mais trampo, mais ordem, menos bagunça e vai ficar tudo melhor. Aí você vai poder, num determinado horário, curtir lá teu Olodum, você vai comer o seu acarajé, vai botar pimentinha, mas de resto você vai ter um emprego bom, você não vai ser assaltado. Esse é o pacto que tem que ter. O problema é que a gente fica mentindo pro Brasil, que é possível você trabalhar pouco, ganhar muito e ser feliz. Não dá. Isso não dá. Foi a discussão estúpida e infantil do fim da escala 6x1. Estão prometendo pro brasileiro que ele vai trabalhar menos e ganhar mais. Foi isso que foi prometido. E como isso é possível, né? Como é que pode isso? A gente já estava discutindo um problema de que a gente tem de produtividade, né? Inclusive, esse foi um dos assuntos que mais ficou interessante quando começamos a falar de escala 6x1, foi, cara, mas a gente é produtivo? E aí eu comecei a ver umas comparações com outros países, por exemplo, eu estava ouvindo na rádio lá o Eduardo Oineg falando comparando o tempo e a quantidade de pessoas que a gente precisa para fazer um prédio aqui e nos Estados Unidos, por exemplo, né? E como a gente, no tempo e nos recursos de fazer os caras faz 3, entendeu? Então, como é que a gente pode... A gente, pelo menos, tinha que ter dado uma discutida um pouquinho mais profunda nisso aí tudo, né? Só que é ano eleitoral, cara, e tá chegando a Copa, não vai dar tempo, Renan. Porra, tu também não quer demais, não? É que assim, a gente precisa fazer as pessoas falarem das coisas que importam. Mano, o Igor fica rindo de mim. É que assim, o Igor, quando eu comecei a pré-campanha, todo mundo, o Renan vai com a campanha de maluco, não sei o que e tal, beleza. Eu comecei a falar, bom, se eu não tenho nada a perder, já que eu não vou ganhar, eu só vou falar o que eu penso. E as pessoas estão começando a gostar. Estão começando a crescer. Não é que eu já ganhei. Nem que eu certeza que eu vou ganhar. Eu acho que eu vou ganhar. Mas as pessoas estão começando a ver, ok, ele tá falando coisa com coisa. Isto veio da necessidade de mostrar para as pessoas, você realmente quer ir para uma eleição discutindo se é vale gás ou se é soltar o Bolsonaro? Porque quando a gente começou a pré-campanha, era o Lula anunciando que ia dar botijão de gás e o Flávio, o Caiado e o Zema avisando que iam soltar o Jair Bolsonaro. Eu falei, é este o tema do Brasil? Você tem uma das maiores nações do mundo e o que a gente está discutindo é se vai soltar um Bolsonaro ou se você vai dar botijão de gás para os outros? Isto não é futuro. E aí, por isso que eu fui rodar o Nordeste, fui rodar o Brasil todo, gravando vídeos sobre os mais variados temas. Sobre data center no Rio Grande do Norte, sobre, sei lá, aumentar a ganhos de valor na cadeia produtiva do milho no Maranhão. E, cara, deu audiência, vídeos de 500 mil views, 700 mil views no Instagram, falando de pauta. Então, meio que, respondendo você, meio que tem que fazer isso, meio que dá pra fazer, e a gente só tem que fazer isso. Nós não temos outro caminho. A gente tem que despertar o Brasil pra potencialidade dele, pros problemas, e você vai encontrar pessoas boas em todos os lugares falando disso. A gente tem que dar uma chance para as pessoas boas vencerem. Porque senão a gente vai, né, é uma desgraça, senão vai dar ruim.
Bom, tem mensagem pra nós aí, Vitão? Tem. Então, bom, antes da gente ir pras mensagens, deixa eu falar dos parceiros que estão com a gente aqui hoje. Eu vou começar pela hashtag treinamentos, cara. Ó, você fica pensando aí qual que é um bom investimento para você fazer? Você já considerou fazer um investimento em você mesmo, por exemplo? Você está pensando aí em conseguir um cargo melhor no teu trabalho? Ou mudar de trabalho completamente? Ou até pensar em se dedicar mais num hobby que tem a ver com inteligência artificial ou que tem a ver com programar? Cara, a hashtag treinamentos é uma das maiores escolas de mercado de trabalho da América Latina. E a gente fez uma parceria que está entregando para você R$500 de desconto, meu irmão, na comunidade impressionadora, que é o conjunto completo de curso da hashtag treinamentos. Então, se você usar o cupom FLOW, FLOW, né? O cupom? Se você usar o cupom FLOW, você já garante R$500 de desconto na comunidade impressionadora e você vai ter já em uma assinatura só, um monte de conteúdo para você investir em você mesmo. Então, cara, tá precisando aprender aí sobre inteligência artificial? E eu não tô falando de usar o ChatGPT. Eu tô falando de qual que é a melhor ferramenta para você fazer as tarefas que tem aí na tua empresa. Talvez o melhor... Eu tô te falando, na real, que o melhor lugar para você aprender sobre isso é lá na hashtag treinamentos. Então, tem aqui o QR Code e tem aqui na descrição também aí o link para você. Vai lá, usa o cupom FLOW que eu tenho certeza que tu vai se amarrar, tá bom? Um outro parceiro que tá com a gente aqui, cara, é novidade, é a Fluency. E bom, não sei se você já sabe aí, tu sabia que eu dei aula de inglês, cara? Ah, é? Eu dei aula de inglês 7 anos, mó tempão. E, bom, eu e o Ravi, inclusive, que é o fundador lá da Fluency, a gente, bom, como a gente deu aula de inglês, eu tô te falando aqui que esse aplicativo aqui é um jeito muito interessante de você ajudar aprender inglês, trabalhar a sua fluência e com bastante tecnologia, cara. A Fluency, você consegue estudar, na verdade, com mentores que você conhece, inclusive, tá? Se você entrar aí na loja de aplicativo do teu celular e baixar agora, você vai ver que dá pra você trocar uma ideia lá em inglês com o Luciano Huck, olha só. Ah, é? Entra lá, que dá uma olhada, tá bom? Tem o QR Code aqui, tem aqui o QR Code, e tem o link aí na descrição também, tá bom? Vai lá, que a Fluency é a maior escola de idiomas online da América Latina, meu irmão. E vai fazer diferença na tua vida, que falar inglês faz toda a diferença. É real que o Hulk, na Fluency, ele vai chegar pra você e falar Madness, madness, madness. Ah, isso seria incrível, né? Como seria o Faustão? Bom, e pra finalizar aqui, um outro parceiro que tem com a gente aqui, gente, é o G4. E o que é o G4, cara? O G4 ele existe para mostrar para ajudar os empresários do Brasil a se desenvolverem da melhor forma possível, tá? Isso com ferramentas, isso com conteúdo, isso com tecnologia e também com conhecimento, cara. Então, quando você começa a lidar com o ecossistema, com as coisas que acontecem no G4, você começa a pensar, pô, será que a minha padaria poderia ter uma filial em São Paulo, por exemplo? Quais são os caminhos, quais são os meios que eu consigo lidar, ou quais são os pontos que eu consigo ligar para que isso aconteça? E essas ferramentas, esse network, esse conhecimento, tu vai encontrar lá com a galera do G4, tá? Que inclusive tá rolando aqui, como você tá vendo, ó, uma oferta exclusiva de aniversário do G4 e todos os cursos lá, todos os cursos online do G4 para sempre. Até os que virão ainda, tá? Então fique esperto nesse QR Code aqui, o link aí na descrição e vai lá que, bom, o Thales, o Alfredo e o Nardon vão te ajudar nessa tua empreitada aí de ser um empreendedor no Brasil, que a gente sabe que é uma das coisas mais difíceis que tem, tá? Bom, pelo menos eu sei. Então, vai lá. E as mensagens chegam pra mim aqui ou tu vai tocar aí, ô Vitão? Posso ser meu merchan? Bem rapidinho? Por favor, dale. Primeira coisa eu pedi, galera, deem like aqui na live, porque eu quero que muitas pessoas assistam de boa. Dá like na live, ele turbina o algoritmo. Então, se tem uma galera que me acompanha, que tá aqui, dá aquele like, o Igor merece. Muito obrigado, cara. O Igor me entrevistou, eu sou legal, ele é um homem bom. Deem o like, tá? Ajudem eles. Então, like, aquele like. Isso. Se você já deu like, tira o like e dá de novo pra renovar o like ali. Vambora, E 2, só queria avisar assim, eu sou um homem pobre, eu sou um pré-candidato pobre, mas minha vaquinha hoje tá em primeiro no Brasil de pré-candidato a presidente da Eu tô República. ligado nisso daí, meu irmão. E assim,
tá rodando. O partido que a gente fundou, a Missão, é o partido que mais arrecadou na vaquinha em todo o Brasil. E olha que eu tô concorrendo com grandes máquinas. Então, assim, cara, só dá um Google vaquinha Renan Santos. A gente vai colocar aqui na descrição, que eu acho que dá uma facilitada. É melhor na descrição ou no comentário fixado, Vitão? No comentário fixado. Então, já pra adiantar, que eu vou falar lá no final, mas eu vou falar logo. Aqui no comentário fixado vai ter o link da vaquinha do Renan e as redes sociais dele aí pra você continuar acompanhando. Mais alguma coisa, cara? Não, era isso, assim, porque eu só agora posso só pedir minha vaquinha e eu comecei a empolgar que ela começou a crescer. Eu falei, nossa. Por que não, né? Então. E é maneiro que aqui, a gente tá aqui a 1h45 e o que eu achei mais interessante é que o teu cabelo já tá análises renais. Mas é aquele temperinho que dá o... Tá. Vamos lá, ó, tem as mensagens aqui que os caras mandaram pra gente. Calma aí, caralho. O Daniel mandou. O MBL admitiu erros sobre privatizações e fundão. Não há risco real de ser mais um erro opor-se ao fim da 6x1 se, em um ano, não vier o desastre e milhões estiverem usufruindo das 2 folgas semanais? Não, porque assim, quando a gente errou, a gente estava efetivamente errado e fazendo apenas uma tomada de valores. Do tipo assim, o fundão é errado, isso aqui é um valor nosso, usar o fundão está errado. E eu nem acho que nós estávamos errados e achar isso um erro em termos valorativos. Só que quando a gente leva para o mundo real, para o mundo concreto, ok, eu não tenho como participar de eleições em escala sem isso. Então, isso é um erro estratégico. Tá? Foi assim, essa convicção, que é apenas em termos valorativos, quando eu vou aplicar ela no mundo concreto, com as regras atuais, eu não vou conseguir entrar no jogo para disputar e mudar a realidade. Então, ainda que seja mudar essa regra, eu preciso dela para mudá-la. Exato. Que foi, sei lá, o que o Milley fez. O Milley entrou e mexeu nisso. Então, é bem real e concreto. Eu não lembro outro tema que ele falou ali. Ele pergunta se não vier o desastre e milhões... Não, mas antes. Eu vou ler de novo. O MBL admitiu erros sobre privatizações e fundão. Privatizações é outro. Não, privatizações... A gente ainda é favorável à privatização da maior parte das empresas brasileiras. Agora, aquilo que é estratégico, o caso da Petrobras, um mundo em crise, sim, nós amadurecemos. O caso da escala 6x1, não é que nós somos, do ponto de vista valorativo, favoráveis a que as pessoas trabalhem muito, que é o nosso caso do fundão, uma questão de valores. Não. Se houver uma maneira das pessoas ganharem muito dinheiro trabalhando menos, eu estou favorável a isso. Agora, nenhum dado está nos levando a crer que vai acontecer isso. Eu sou a favor da renda básica universal para todo mundo, mas é só porque eu acho legal, entendeu? Isso não quer dizer que dá pra gente colocar no mundo, né? Exato, porque no fim alguém vai precisar produzir e trabalhar e vai pagar essa conta. Então, todos os estudos e a realidade concreta nos leva a isso. E a gente propõe outra solução. Até porque, para todo mundo entender sobre essa questão da escala 6x1, é impossível num país que, quando comparado com o mundo, cada vez fica menos produtivo. Ou seja, o Brasil... A quantidade de dinheiro, hora, produzido pelo trabalhador brasileiro nos últimos 40 anos, ela ficou praticamente estagnada. E o mundo em desenvolvimento explodiu. Coreia explodiu, Vietnã está explodindo, China explodiu. E a gente ficou para trás. Portanto, o nosso trabalhador faz menos por hora. Por várias razões, não só porque ele não teve educação. Se o dinheiro é caro no Brasil, ou seja, os juros são